E aí, você ainda é daqueles que usa a palavra internauta? Olá, tudo bem? Eu sou o Caio César e esse é mais um episódio do podcast da Rede. Outro dia eu estava me lembrando que em 2006 eu escrevi um texto para o Web Insider. Nossa, Web Insider, né? Quanto tempo! Se você se lembra do Web Insider, ponto para você. Você tem uma boa época de estrada aí de internet. Mas enfim, outro dia eu estava me lembrando que eu escrevi em 2006 um texto para o Web Insider em que eu falava internauta nunca mais. E eu recebi muitas críticas por esse texto. Eu estava me lembrando como que foi controverso naquele momento pregar que a gente deveria parar de usar o termo internauta. E hoje eu vou voltar a esse termo nesse vídeo. Eu acho, ainda acho, continuo achando e vou continuar defendendo que a gente deve parar de usar a palavra internauta. Hoje, mais do que nunca, parafraseando Faustão. Por quê? Bom, é simples. Houve um momento em que a gente se conectava à internet. Houve um momento em que a gente vivia boa parte do dia fora da internet. Os mais antigos se lembram daquela época em que a gente esperava dar 11h59 da noite para nos conectarmos à internet e passarmos ali a madrugada pagando um impulso telefônico apenas para conexão. Esse momento acabou. Em 2001, 2002, com as primeiras conexões de banda larga se popularizando no país, esse contexto foi cada vez ficando mais ralo, e hoje a gente não tem mais, a gente não consegue conceber mais aquela realidade de estarmos conectados em um momento do dia e não estarmos conectados em outro momento do dia. Naquele contexto, era tranquilo, era até aceitável, vamos colocar assim, a gente trabalhar a palavra internauta, porque era uma coisa nova, a gente precisava de uma metáfora para entender o que era esse negócio de ciberespaço, o que era essa cibercultura. E o uso da palavra internauta ajudou muita gente a entender esse contexto. Mas agora já passou a época, a gente não precisa mais do termo. E você deve estar falando, poxa Caio, eu até me lembro desse texto, ou então você parou o vídeo, googlou o Web Insider e achou o texto lá de 2006 falando para a gente parar de usar a palavra internauta. E aí você volta agora e fala comigo, Caio, você continua com essa picuinha com a palavra internauta? Olha gente, a picuinha não é com a palavra em si, é com todo o comportamento que está em volta do uso dessa palavra. É o mesmo comportamento que dita aquelas ideias de que existe um novo consumidor ou que existe um novo momento. Não, o momento é novo a cada instante. O momento de agora é diferente do momento em que eu comecei a falar de frente para a câmera. A gente não tem um novo consumidor. Eu consumia antes da internet e agora eu consumo também. Então, não apareceu um Caio novo. As pessoas, como o Caio, querem interagir com as empresas. E o fato delas quererem interagir não as coloca numa nova categoria de ser humano, o internauta. Não, todos nós somos internautas o tempo todo. Então fica meio chato você falar com uma pessoa que está atravessando a rua, ô internauta. Não, né? Afinal de contas, a gente está 24 horas por dia conectado à internet. Esse aparelhinho que está aí em cima da mesa, ou no seu bolso, ou na sua mão, ele está o tempo todo conectado à internet. Isso faz de você 24 horas por dia um internauta ou faz de você a mesma pessoa que você era antes de ter esse aparelho? E isso tem um impacto na comunicação das empresas. E é, na verdade, isso que me incomoda, aquilo que se origina lá na adoção da palavra internauta. É que agora chega a empresa e acha que a comunicação nesse contexto é algo completamente desassociado da sua imagem fora desse contexto. Pensar que a gente é uma pessoa diferente quando a gente está conectado, de quando a gente é quando a gente não está conectado, é uma bobagem. E a empresa, quando pensa assim, está cometendo uma bobagem ainda maior. Ela deve entender que ela deve se relacionar com as pessoas da mesma forma. Não importa em que canal, em que plataforma, em que ambiente essas pessoas e as empresas estejam. A relação deve ser a mesma. Por isso, começar a abolir a palavra internauta é só um início, é só a pontinha do iceberg para uma mudança, uma transformação na comunicação. A gente deve entender que as pessoas são pessoas conectadas com o browser aberto ou não. Elas são pessoas que precisam conversar com a gente, que querem conversar com a gente e a gente quer conversar com elas.
Então, não é aquela coisa de, olha, agora ele está no bate-papo, então ele é um internauta. Não, ele é uma pessoa que está conversando com outras pessoas. Agora ele está na loja online, ele é um internauta do mundo virtual, do shopping virtual. Não, ele é uma pessoa que quer fazer uma compra, que está com uma demanda. Então, vamos abolir a palavra internauta não pela palavra em si, mas pelo comportamento que está carregado nessa palavra e o comportamento que está em torno dessa palavra. Vamos pensar nisso e tentar trabalhar a comunicação das empresas de um jeito mais uniforme, a não considerar uma separação entre o offline e o online. Por incrível que pareça, tem empresa que ainda separa o online do offline. Mas isso é assunto para um outro momento. Até lá, espero que você tenha gostado. Curta, comente, compartilhe, reclame, interaja. Um abraço.